Jornal Tarobá, primeira edição. Oferecimento Lar. Se é frango, é lar. Quarta-feira, 6 de agosto. Bom dia, obrigado pela companhia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Ivan. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao Jornal Tarobá e vamos aos destaques da edição de hoje. A polêmica do Centro Pop continua. Moradores e empresários pressionam o município para mudar local da sede. Nós não somos contrários ao atendimento a essas pessoas em situação de rua, mas nós gostaríamos que encontrassem um local mais adequado. Teriam que rever, né, esse local aí, né? Muita gente que vem de fora, pessoas humildes, pessoas doentes, pessoas de idade, eles vão lá, pedem dinheiro, aí acaba dando e acaba ajudando os caras a não sair da rua, né? Com medo, comunidade relata insegurança e aumento nos crimes depois que o Centro Pop foi instalado no local. Mesmo tendo eles tinham lá portão fechado na cara da entrada do prédio, você vê que é tranquilidade, conseguiram arrombar, né? E a gente não estava vendo isso aqui até há pouco tempo, antes de vir aqui, não estava essa, né? Cara, quando acontecia era casos raros, né? Foi raio mesmo. Câmera de segurança mostra momento em que incêndio começa em Mecânica durante temporal em Cascavel. Fim das ruas sem asfalto. Com verba liberada, governo promete pavimentação total em Cascavel. Um investimento de 50 milhões de reais com o apoio dos nossos deputados para viabilizar esse recurso, para chegar a 100% de Cascavel pavimentada, se Deus quiser, com asfalto, galeria, calçada e iluminação de LED. Justiça no bairro. População pode receber atendimentos gratuitos até sábado em Cascavel. Destino do mundo. Vários atrativos de Foz do Iguaçu batem recorde de turistas em julho. Na previsão do tempo, aproveite a trégua. Chuva retorna na sexta-feira. O Jornal Tarobá, primeira edição, está começando. Agora 11 horas e 43 minutos e como nós falamos ontem, os semáforos tão pedidos da Rua Alexandre de Gusmão seriam colocados para entrar em funcionamento durante a tarde. Inicialmente em sistema de pisca-alerta para que os motoristas e pedestres se habituem com esta mudança. E a gente foi conferir como estão sendo as primeiras horas desta alteração no trânsito. Quem transita na Rua Alexandre de Gusmão já percebe as mudanças. 2 novos semáforos, um no cruzamento com Adelfino Dias do Prado e o outro na Ieda Baggio Maier. Nesse primeiro momento, os equipamentos estão em amarelo piscante, para que os condutores e pedestres possam ir se adaptando à mudança. Mas eles devem entrar em funcionamento definitivo nos próximos dias. A medida foi tomada com base em estudos técnicos feitos pela Transitar e atendendo também à demanda dos moradores que enfrentam muitas dificuldades para transitar por aqui, principalmente em horário de pico. Os 2 cruzamentos ficam próximos a escolas onde o fluxo de crianças é grande e vários acidentes já foram registrados. A instalação dos equipamentos vai garantir mais segurança a todos. Vai ficar bem mais fácil. E para os alunos também, né? Porque o pessoal de vez em quando não para e a gente tem que esperar bastante ali, tem vezes que tá bem tenso. Né? Que nem eu falei aquele dia, principalmente nos dias de pico, né? Nos horários de pico, né? Meio-dia, 7 até umas 8 horas da manhã, né? Às 6 horas da tarde, esses horários assim. Então vai melhorar bastante. A Transitar fará também o remanejamento do radar e do redutor de velocidade para outros cruzamentos. A autarquia ainda reforçou a importância de que condutores e pedestres fiquem atentos às novas sinalizações nesse período de adaptação. Mas quem passa por aqui já comemora essa conquista. Vai melhorar, que deu muito acidente aqui. Dependendo do horário, vai. Agora, dependendo do outro horário, é complicado, porque fica um vai, não vai, vai, não vai, e acaba que às vezes atrapalhando até mais. Mas assim, deixar preferência para uma pessoa também eu acho que não é muito viável. Então tem que ter paciência e sair cedo. A polêmica para que o Centro Pop de Cascavel seja realocado continua. Moradores e empresários relatam medo e insegurança e pressionam o município para mudar o local da sede. Comerciantes e moradores da região central de Cascavel seguem preocupados com a instalação do Centro Pop na rua Santa Catarina. Desde que abriu ali, eles começaram o atendimento a esses moradores de rua, nós notamos um aumento do número de pedintes, pessoas que abordam nossos clientes na porta do comércio pedindo comida
mas na realidade eles querem que a pessoa dê dinheiro para eles, né? Então é bastante complicado porque acaba afastando os clientes. Que nós temos funcionários que começam a trabalhar às 5h30 da manhã, entram sozinhos, algumas das funcionárias vêm de ônibus, passam ali pela rua sozinhas, e o pessoal à noite também sai às 7h30, pega ônibus. Nós também temos um pouco de receio desse trajeto inseguro. A região é conhecida pela grande concentração de clínicas médicas. Muitos pacientes vêm de outras cidades para realizar exames e consultas, e grande parte deles são idosos. Recentemente, câmeras de segurança registraram o momento em que uma pessoa em situação de rua em frente a um estabelecimento. Moradores relatam que desde a mudança de localização do Centro Pop, essas ocorrências têm sido frequentes. Foi arrombado um e estava uma quadra, né, da policlínica. Daí ela é enfermeira, ela trabalha à noite. E o outro estava em frente à policlínica, na Maranhão, bem em frente, que é amiga dela também, né? Só que o alarme disparou. Aí ela desceu e correu, quando o rapaz viu, saiu correndo. Bastante, a gente não tinha visto isso aí, né? Inclusive ali também arrombaram outra lanchonete ali no final de semana, né? Arrombaram aqueles carrinhos que os caras vendem na rua ali, né? Então, tá meio complicado agora. O cara tranquilamente arrombando o portão, entrou lá, acho que arrombou onde estavam as bicicletas e saiu na tranquilidade, né, pedalando, né? Mesmo tendo eles tinham lá portão fechado, na cara da entrada do prédio, você vê que é tranquilidade, conseguiram arrombar, né? E a gente não estava vendo isso aqui até há pouco tempo, antes de vir aqui, não estava essa, né? Cara, quando acontecia era casos raros, né? Então, antes a gente estava sentindo bem mais seguro e agora com isso aqui, e isso aqui que nem reforçando o que ele disse. Isso aqui é só o começo, porque está recente aqui. A hora que isso aqui começar a chegar aos 4 cantos, imagina o que vai virar isso aqui, né? Mesmo com manifestações e encontros com autoridades, nenhuma solução foi apresentada. E na busca por alternativas, foi realizada nesta terça-feira uma reunião com o Conselho de Segurança, moradores e empresários da região. O pessoal já vem sentindo essa mudança, né? Mas a gente percebeu que o Centro Pop ainda não está no seu auge de atendimento, não está ainda fazendo o atendimento de uma forma, e também as pessoas em situação de rua, né, que geralmente eles ainda não se acostumaram aqui, que ainda com o Centro Pop aqui, mas a partir do momento que eles tiverem essa certeza, esse local já certo aqui, eles vão orbitar por aqui e todos os problemas que a gente já sabe que acontecem já vão aumentar ainda mais. Infelizmente, a polícia, a guarda municipal tem um efetivo muito reduzido. A gente vê isso que em todas as questões de segurança pública aqui em Cascavel. Então, infelizmente, não é possível dar atenção especial aqui, muito além do que já tem. O efeito é de trazer clareza que há um interesse social sobre a situação. Muita gente trabalha, o prefeito sabe disso, todo mundo sabe disso, e ainda assim, em cada momento, cada um que pôde, esteve junto, se reuniu. Os abaixo-assinados mostram o número de pessoas que são completamente contra toda essa situação. E a forma em si não tem muito o que se discutir sobre o absurdo que foi. Ainda mais depois de uma audiência pública feita em abril e simplesmente o descaso que tudo tem sido. A própria resposta assim, do prefeito mostrou que achem vocês o local e arrumem as assinaturas aí de todo mundo concordando. E foi feita, inclusive, uma provocação dentro desse requerimento no sentido de, prefeito, nos mostre como você quer que seja feito, assim como você fez no centro. Deveria mudar de local. Nós não somos contrários ao atendimento a essas pessoas em situação de rua, mas nós gostaríamos que encontrassem um local mais adequado, também devido à proximidade de tantas escolas, tantas pessoas vulneráveis. Nós recebemos bastante pacientes que saem da quimioterapia, você vê que eles estão tontos, estão enjoados, então uma pessoa dessa é muito fácil ser abordada por alguém com uma má intenção
até derrubá-lo, enfim, eu acho bastante perigoso. Teria que ser revisto sem dúvida. Ele teria que rever, né, esse local aí, né? Porque tem também o hospital, o Ciong, eu atendo ali, muita gente que vem de fora. Pessoas humildes, pessoas doentes, pessoas de idade. E essas pessoas ficam acuadas. Porque, vamos supor, eles vão lá, pedem dinheiro. Aí os caras dão, porque eles já estão doentes, já estão sem, né? E acaba dando. E acaba ajudando os caras a não sair da rua, né? Você cada vez vai aparecer mais. Então, aqui é só o começo. Bom, em nota, a Secretaria Municipal de Assistência Social reforçou que desde o dia 30 de junho está atendendo a recomendação do Ministério Público para que operasse o novo Centro Pop na região e que, desde então, tenha realizado atendimentos diários em seu novo endereço, sem, segundo a assistência social, o registro de intercorrências. No mês de julho, foram atendidas 182 pessoas em situação de rua, das quais 85 foram encaminhadas para unidades de acolhimento. Ao longo do mês, também foram emitidos 108 benefícios de auxílio passagem pela equipe de serviço especializado em abordagem social e do próprio Centro Pop. É um espaço aí que recebe pessoas em situação de rua, né, buscando encaminhamento para serviços de acolhimento e também aquelas que receberam benefício de auxílio passagem e necessitam utilizar o local para higiene pessoal, né, alimentação e permanência temporária até horário do embarque. A Secretaria diz ainda que, com o objetivo de manter a qualidade do atendimento e acolher as demandas da população, a Secretaria tem acompanhado de forma permanente o funcionamento do serviço, de modo a não causar transtornos para a população da região. Pois é, mas o que pontua, o que coloca a Secretaria de Assistência Social, num primeiro momento, é absolutamente contrário do que pensa, né, a comunidade ao redor do Centro Pop aqui em Cascavel, dessa nova sede. E o nosso jornalismo está completamente aberto. Nós ouvimos aí moradores, comerciantes, também buscamos o município de Cascavel para um pronunciamento. Lembrando que nós temos um contrato de locação desse imóvel por pelo menos 3 anos. Sejamos claros, né, e sinceros. A possibilidade de melhorar a situação é pequena, né? E a tendência de piorar, o que hoje nós temos registrado aí, é considerável. No final do mês passado, a gente mostrou um incêndio numa mecânica durante o temporal em Cascavel. Na data, a suspeita era de que o fogo teria começado após um raio. E agora, com as câmeras de segurança, isso se confirmou. Veja. No vídeo é possível ver o momento em que o raio atingiu um dos carros na oficina mecânica no bairro Pioneiros Catarinenses, provocando uma descarga elétrica seguida de um incêndio de grandes proporções. Em pouco tempo, a frente do veículo ficou completamente destruída. As chamas atingiram também outros carros e parte da estrutura do estabelecimento. A situação foi registrada durante um intenso temporal no dia 27 de julho. Vizinhos perceberam que havia fumaça saindo do imóvel e acionaram as equipes do Corpo de Bombeiros. O trabalho de combate foi intenso, mas as equipes conseguiram evitar uma tragédia ainda maior. Na época, os militares já desconfiavam que o incêndio havia sido provocado pelo raio. Chegando no local, constatamos então que era um incêndio mesmo no interior do barracão. O mesmo estava com as portas trancadas, aí fizemos o arrombamento e constatamos então. Tinha bastante chama, o barracão aí quase completamente em chamas, pois já havia 2 veículos totalmente já danificados, outros 3 parcialmente, num total de 10 veículos. 5 não tiveram danos nenhum e outros 5 com danos. 3 de pequena monta e 2 totalmente destruídos. Pelas informações de populares que nos relataram que houve um raio um pouco antes de se iniciar esse incêndio. Então há uma pequena possibilidade sim desse raio ter causado esse incêndio. Desde o dia do incidente, a empresa, que sofreu prejuízos significativos, tenta se reerguer com a ajuda da comunidade. E tem outra imagem que chamou a atenção. Você lembra dessa imagem aqui? Nós mostramos ontem a questão da borracharia. Pois é um flagrante impressionante, né, que a gente mostrou para você, quando um borracheiro que realizava o serviço de calibragem de um pneu escapou por pouco
de um acidente grave em Santa Teresa do Oeste. Ele parou o trabalho para retirar uma blusa e foi no exato momento que ele se afastou do local por alguns segundos que o pneu explodiu de forma violenta e a mangueira do compressor acabou aí voando, rebatendo, na verdade. E aí, contando com a sorte, saiu ileso da explosão. E esse borracheiro é o senhor André Feitosa, que depois desse sustão danado contou pra gente o que de fato foi que aconteceu. Mas graças a Deus só foi um susto. A gente trabalha com muita atenção para que esses imprevistos não aconteçam. Eu já tinha realizado o serviço e fui fazer a calibragem do pneu. No momento, estava chovendo, frio, e eu fui tirar a minha blusa e no momento o pneu explodiu. E graças a Deus, foi um livramento de Deus, poderia ter acontecido algo bem pior, mas nosso Deus é maior. Obrigado, um grande abraço. Começou hoje em Cascavel mais uma edição do programa Justiça no Bairro. É uma ação muito importante que tem vários tipos de atendimentos de graça, incluindo jurídicos, e é voltada para famílias com renda de até 3 salários mínimos por pessoa. O programa Justiça no Bairro é uma iniciativa do Tribunal de Justiça do Paraná e está com as atividades aqui em Cascavel a partir de hoje. Uma série de serviços estão à disposição da comunidade. E quem vai trazer mais detalhes para a gente sobre este programa é a Adria dos Reis, ela que é gerente de gestão de benefícios e transferência de renda. Adria, conta para a gente então. Hoje, o serviço disponibilizado inicialmente é a carteira de identidade, a emissão da nova. Isso, hoje a gente vai ter o único serviço, é o RG e a Agência do Trabalhador, que também está aqui, né? Então, a partir de amanhã, a gente terá outros serviços. Então, vai ter Sanepar, Copel, Nota Paraná, o cartório eleitoral vai estar aqui para fazer a regularização de título, transferência. Também teremos o INSS, que vai estar fazendo algumas orientações. Teremos também o RG novamente, né? E alguns serviços jurídicos que já estão agendados. Então, nesses dias a gente vai ter vários atendimentos aqui. Começa hoje, vai até sábado. Todos os dias a gente vai ter todos esses atendimentos aqui disponíveis para a população. Alguns serviços precisavam de agendamento prévio, como é o caso da emissão da nova carteira de identidade, mas quem deixou de última hora, de repente, pode chegar aqui e tentar um encaixe também. Pode, com certeza. Porque às vezes alguém faltou na agenda, a gente consegue fazer o encaixe. Então, se quer fazer o novo, a carteira Identificação Nacional, é só vir até aqui que a gente consegue fazer um encaixe para essa pessoa. Que documentos precisa trazer? Precisa ter a certidão, tem que ser ou certidão de nascimento ou de casamento em boas condições, não pode ter rasura, né? Se chegar aqui sem esse documento, a gente não consegue fazer. Os serviços jurídicos, então assim, teve vários agendamentos, então era para guarda, divórcio, pensão alimentícia, então tem vários serviços que estão disponíveis assim no jurídico, né? Então, sempre o que eles nos orientam é que tem que ser de forma consensual, se os dois concordam, pode vir e aí pode fazer o processinho aqui. Então, quem tiver pode vir aqui para a gente ver se a gente consegue fazer o encaixe ou não, para a gente consegue o atendimento. Adria, obrigada pelas informações e fica o convite aí para você que precisa de alguns desses serviços que estão sendo disponibilizados, é só vir até a Unipar até sábado. Nessa semana tem a primeira edição do programa Câmara no Bairro aqui em Cascavel. E a proposta é criar um diálogo mais próximo com a população, visitando os bairros da cidade. O primeiro local a receber os vereadores é o Salão Paroquial da Igreja Santa Luzia, no bairro Cascavel Velho. A sessão da Câmara do Bairro está prevista para começar às 10 horas da manhã. É um projeto nosso da mesa, né? Tenho falado desde quando eu assumi a presidência da casa. Esse é um projeto que nós discutimos com todos os 5 vereadores da mesa e nós estamos trabalhando para estar mais próximo da população. Tirar o legislativo aonde nós estamos e levar para a população. E nós vamos iniciar aqui no Cascavel Velho
que vai ser no Salão da Paróquia Santa Luzia, lá do Padre Gustavo Marmentini, e as demandas da população. A população trazer as demandas, por isso que nós colocamos no sábado, para ficar mais fácil, para a população participar. Qualquer tipo de demanda, desde que seja lá o tapa-buraco que eles vão precisar, desde um projeto de lei, desde uma questão de um lote que está com algum problema, que é do município, é algo parecido. Nós vamos ter uma parceria também com faculdade que estará presente, OAB vai direcionar advogados para fazer atendimento à população. Nós temos o pessoal que vai ceder para nós, para as crianças ficar num Kids lá. Isso é uma parceria que não gerar custo à Câmara Municipal de Cascavel. Isso é uma parceria com empresários, com pessoas que querem essa aproximação do Legislativo com a população. O prefeito de Mato Rico é considerado foragido. Para saber mais sobre essa história, quem chega com os detalhes é o William Batista, ao vivo, que vem acompanhando desde que o prefeito foi preso. E agora, William, qual é o desdobramento? O que foi que aconteceu dessa vez? Boa tarde. Ele foi preso, foi solto e desapareceu, William? Boa tarde. Pois é, pessoal, boa tarde a vocês, boa tarde a todos que nos acompanham. O prefeito, Edelir Ribeiro, do MDB, ele teve a prisão preventiva, ou melhor, a prisão decretada pela segunda vez. Ele já havia sido preso no dia 29 de maio. A gente trouxe essa informação aqui no Jornal Tarobá, primeira edição, e agora, novamente, ele teve a prisão decretada porque acabou descumprindo, segundo o Ministério Público, algumas determinações que foram impostas a ele para a condição dele ser solto após essa prisão, essa primeira prisão. Agora ele é considerado foragido, porque essa prisão foi decretada, essa segunda prisão foi decretada no último dia 25 agora de julho. Segundo o Ministério Público, ele é investigado por envolvimento em esquemas de fraudes em licitações e desvio de dinheiro público na coleta seletiva do município de Mato Rico, que fica aqui na região central do estado. Edelir, ele já havia sido preso no final de maio, mas foi solto 2 semanas depois por decisão do STJ, que impôs medidas cautelares como o afastamento do cargo e proibição de entrar na prefeitura. Mas, segundo o Ministério Público, ele descumpriu essas medidas, participando de uma reunião com o governo do estado e uma visita a um terreno onde será construído, onde deve ser construído, um ginásio de esportes em Mato Rico. O Ministério Público também ajuizou novas ações de improbidade administrativa contra ele, relacionando mais de 90 atos ilegais e um prejuízo de cerca de R$209 mil aos cofres públicos. Quem está no comando agora da prefeitura é a vice-prefeita Inês Gonçalves de Abreu, do PSD, que assumiu interinamente. Edelir, ele tem 62 anos, é casado, foi vice-prefeito de 2017 a 2020 e foi reeleito no ano passado. Nas últimas eleições, ele declarou ao TSE um patrimônio de mais de R$1 milhão. A defesa do prefeito disse que ele vai se apresentar à justiça e que já entrou com um novo pedido de habeas corpus. A gente segue acompanhando por aqui. Obrigada, William. De olho nessa situação, já que o prefeito aí deve se apresentar de acordo com o seu advogado de defesa. Vamos dividir tela agora, continuando a falar sobre polêmica e agora com a Mônica, Também houve uma situação em Cruzeiro do Iguaçu. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná cassou os diplomas do prefeito e também da vice-prefeita, que foram eleitos em 2024. O que aconteceu por lá, hein, Mônica? Boa tarde. Olá, Ivan, Fernanda, boa tarde para vocês, boa tarde a todos. O prefeito Reni Kowalski e a vice-prefeita Sandra Turmina, eleitos no ano passado, então nessa disputa eleitoral, tiveram os diplomas cassados. A acusação é de captação ilícita de sufrágio, a conhecida compra de votos. Quem deu início nesse processo foi o Jean Carlos Cardoso, ele foi o segundo colocado na disputa eleitoral. Ele contestou a sentença da zona eleitoral de 2 vizinhos, que havia julgado improcedente a investigação e absolvido os envolvidos por falta de provas. A acusação, então, é de votos em troca de emprego e pagamento de IPVA. O que aconteceu? Durante a campanha eleitoral do ano passado, o coordenador da campanha dos eleitos, o Neudir Antônio Giacchini,
Giacchini ofereceu a uma eleitora a promessa de emprego para o filho dela como menor aprendiz na prefeitura, caso os candidatos fossem eleitos. O oferecimento foi gravado em vídeo e confirmado por testemunhas. Em um segundo episódio, o Giacchini pagou um boleto de IPVA no valor de R$ 466 para uma outra eleitora por meio da transferência via Pix. Segundo o relator, a intenção era de obter votos mediante vantagem indevida e que os candidatos tinham total conhecimento desses fatos. Por conta disso, então, eles tiveram os diplomas cassados e terão que pagar uma multa no valor de R$ 5.300 cada um. Já em relação ao coordenador da campanha, ele, por enquanto, não foi responsabilizado pelos atos. E, mediante essa cassação, uma nova eleição vai acontecer no município, a chamada eleição suplementar. A gente sabe que casos como esse de compras de votos são práticas comuns em muitos municípios, mas no caso de Cruzeiro do Iguaçu, por ser uma cidade pequena com pouco mais de 4.000 habitantes, fica mais fácil o Tribunal Eleitoral controlar essa prática e também punir essa situação. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Mônica, pela participação. É claro que a gente tem essa observação do ponto de vista dos acusados, do prefeito, da vice-prefeita, mas do ponto de vista do eleitor. O quanto vale a pena você vender o seu voto pelo IPVA do seu carro? E os políticos, os maus políticos em ação, saibam que qualquer deslize pode ficar bem ruim para vocês, feito esses deslizes aí, né? Pix que acabou comprovando a história. Agora a notícia é de investimento. O governo do estado liberou mais de 50 milhões de reais para Cascavel. Esse dinheiro deve ser usado para a pavimentação das ruas que não têm asfalto. Bom, a promessa é que a cidade passe a ser 100% asfaltada. Por aqui, o asfalto nunca chegou. Moradores que sofrem para transitar, seja a pé, de carro, moto ou bicicleta. E atualmente essa é a situação da Rua Homero, na região norte de Cascavel. Além da falta de pavimentação, os buracos dominaram a estrada e a promessa de melhorias nunca saiu do papel. Isso aí, quando não é barro, é poeira. É sujeira para todo lado. Aqui tá difícil, não sai nada aí, não sei porquê. Os caras veio mexeram aí, sumiram, veio um dia, não veio mais. Mas esse problema não é isolado. No bairro Brasmadeira, na Travessa Emília Galaface, a situação é a mesma. Apenas 10 metros de asfalto no início da rua e o restante estrada de chão batido e pedras. A Ana mora no local há muitos anos e se sente abandonada. 33 anos já que mora aqui e está sempre na situação. Nunca teve. Quando tem pedra assim é porque a gente liga lá muitas vezes pedindo, porque senão não tem. Nunca tem. Chegou tempo de nós ter só um carreirinho aqui para andar, porque no asfalto não tem. Não é asfalto, não tem asfalto, a iluminação pública está quase tudo queimada. Essa rua aqui no bairro Brasmadeira não tem asfalto e muito menos nome. Há anos, os moradores lutam por melhorias e reconhecimento por parte do poder público. Eu moro aqui já faz 40 anos aqui e nunca saiu asfalto. Porque essa rua, na verdade, não tem nome, né? Aí tá até, o pessoal fala que vão punhar o nome, até conversei com o rapaz que era candidato a vereador, ele falou que vão arrumar para fazer essa rua e colocar o nome também, né? Aí vamos esperar para ver, né? Cara, é feio aqui, que barro, tempo de sol é poeira, é ruim. Atola carro para baixo aí, a estrada tá feia. E só vejo algumas pedrinhas só aí e tá bom para isso. Chove, fica ruim, né? Que é o barreiro que entra aqui para dentro, tudo aí também. Eu ia fazer um piso aqui, mas não faço porque não tem asfalto. Anos de espera que podem estar chegando ao fim. Nesta semana, o governo do Paraná anunciou a verba de 50 milhões de reais para a pavimentação de vias com infraestrutura completa, incluindo a drenagem, calçadas com acessibilidade e sinalização viária. A gente quer chegar nos 399 municípios do Paraná, com esse que é o maior programa de pavimentação asfáltica da América do Sul. Nós estamos investindo 4 bilhões e meio de reais, dinheiro repassado para os municípios para tirar a Dona Maria, o seu Zé da Poeira, da estrada de chão, né, e urbanizar as cidades do Paraná, que não é só o asfalto. Além do asfalto vai a galeria, que também dá mais durabilidade a esse asfalto, né, e também responsabilidade ambiental. Nós temos as calçadas, iluminação de LED nos municípios. E nós já começamos forte, começamos junto com o Renato Silva com um investimento de 50 milhões de reais com o apoio dos nossos deputados para viabilizar esse recurso, para chegar
a 100% de Cascavel pavimentada, se Deus quiser, com asfalto, galeria, calçada e iluminação de LED. Segundo o prefeito de Cascavel, Renato Silva, apenas 2% das ruas da cidade não são asfaltadas. E com essa verba, o município vai chegar a 100% nos próximos anos, levando condições adequadas e dignas de ir e vir a toda a população. Nós ainda temos vários tocos de rua, que a gente fala que 100 metros, 200 metros que falta asfaltar. Isso às vezes incomoda justamente as pessoas mais simples, lá nos bairros mais afastados do centro da cidade. E agora, com esses recursos liberados pelo nosso governador Ratinho Júnior, nós vamos concluir 100% dos asfaltos e melhoria de qualidade de vida para os nossos queridos munícipes de Cascavel. Além desse programa de pavimentação, recentemente o município recebeu do deputado estadual Gugu Bueno a liberação de mais de 11 milhões em recursos do governo do Paraná para investir em nova malha asfáltica em ruas do bairro Universitário e também do distrito de Juvinópolis, um problema antigo que enfim será resolvido. Agora olha só que notícia legal que vem da fronteira, lá de Foz do Iguaçu. O Parque das Aves registrou um nascimento inédito no mundo. É isso mesmo, o nascimento de uma das espécies mais ameaçadas de extinção no Brasil chegou com uma esperança para a conservação. Juliane Cuiava, nossa querida Julie, vem ao vivo com essa notícia bem bacana pra gente, né, Julie? Que ave é essa? Boa tarde. Oi, Julie, boa tarde. Boa tarde, Fernanda e Ivan. Boa tarde a todos. Olha, para não errar o nome dessa ave, que não é nada comum por aqui, inclusive pelo fato de ser altamente ameaçada de extinção, eu vou dar uma lida aqui, tá? Olha só, ela é classificada criticamente em perigo pelo Ministério do Meio Ambiente. E a gente está falando, então, aqui, olha, de uma das aves, de um filhote de rolinha do Planalto, que é, então, uma das últimas aves da espécie e o primeiro nascimento feito, coordenado, por mãos humanas do planeta. Isso foi registrado no Parque das Aves, aqui em Foz do Iguaçu. E olha só, a gente tem, então, aqui uma informação que é muito importante, que é a conquista do resultado de um trabalho conjunto de diversas instituições. E esse nascimento do primeiro filhote de rolinha do Planalto, gerado, então, sob cuidados humanos, como eu falei anteriormente, representa um avanço histórico para a conservação da espécie. A gente teve um empenho bastante grande, em relação à equipe do Parque das Aves, a equipe técnica ali do ambiente, que desempenhou um papel essencial em cada etapa do processo, desde o planejamento inicial feito ali em 2019. O nascimento do filhote aconteceu mais especificamente no dia 12 de julho, agora essa semana, e foi divulgado agora porque há todo um cuidado depois dessa parte, desse processo, do nascimento. Ele foi gerado por 2 indivíduos, por 2 aves, que também nasceram sob cuidados humanos e compõem a população de segurança da espécie. A fêmea chegou no Parque das Aves em 2023 e o macho em 2024. Então, assim, a gente tem aqui em Foz do Iguaçu o Parque das Aves, que é a maior instituição do mundo voltada à reprodução ali de aves da Mata Atlântica. Essa rolinha que a gente está falando agora, que a gente mostrou as imagens e comemora o nascimento, ela é original ali de Minas Gerais, tá? E ela tem cerca de 20 indivíduos ali em todo o mundo. Então, por isso é tão comemorado aqui na cidade de Foz do Iguaçu e em toda a região. Porque nós estamos falando de espécies altamente ameaçadas de extinção, que agora tem uma nova possibilidade de vida, com essa reprodução feita sob cuidados humanos dentro dessa instituição, que visa também a recuperação de aves que chegam por meio do tráfico de animais. Essa é uma informação, então, bastante animadora aqui para Foz do Iguaçu e que fala de natureza e de vida, Fernanda e Ivan? E com isso, é claro, a gente está produzindo uma reportagem especial que provavelmente vai ao ar na semana que vem sobre diversas espécies, assim como essa, que tem risco de desaparecer, mas que
aqui estão sendo trabalhadas para que isso de fato não ocorra. Essa é a informação de momento, então eu volto com vocês aí no estúdio com um sorriso no rosto, porque falamos de preservação. Ana, obrigado, Júlio. Um abraço para todos aí em Foz do Iguaçu. Mas tem gente em casa se perguntando, depois de adulta, como é que fica essa rolinha do Planalto? Vamos mostrar? Olha que belezura. É um pássaro, né? É um pássaro. E ali a gente viu as imagens que a Júlia trouxe durante o ao vivo, eram imagens da rolinha bebê. Então aqui a gente tem a rolinha adulta, vai ficar dessa forma. Em extinção. Então, o primeiro registro aí de nascimento por mãos humanas. No próximo bloco, a gente fala sobre o último episódio da série Semente, o início de tudo. Nós vamos conhecer as pesquisas de alto nível nesse mundo, já que quando o assunto é agricultura, ciência e tecnologia se unem para depositar na semente a expectativa de safras cada vez mais produtivas. É já já. Meio-dia e 28, estamos de volta. Olha, hora de retomar a nossa viagem bacana, né? De descoberta sobre o potencial das sementes que fazem o nosso agro acontecer. Apesar de nós estarmos na era da inteligência artificial, que nos surpreende em muita coisa, controlar as condições do tempo não é algo possível. E quando o assunto é agricultura, ciência, tecnologia se unindo aí para depositar da semente a expectativa de safras cada vez mais produtivas, mesmo com frio, chuva ou seca. Nas sementes também constam ingredientes que ajudam a enfrentar algumas pragas. E parece mágica. Mas é pesquisa de alto nível. Não há tempo vago na agricultura. Enquanto uma lavoura está em evolução, a atenção fica dividida entre o presente e o futuro. Rodolfo é engenheiro agrônomo e herdeiro de um legado na agricultura. Ele já tem desenhado tudo o que pretende fazer na próxima safra, começando pela semente. A gente vai tentando achar materiais novos para ver se nas outras safras a gente acha uma variedade que se adapte melhor, que produza mais, que seja mais resistente, que consiga nos dar um custo menor e uma produtividade maior. E o que normalmente você olha na hora de escolher uma cultivar? Eu procuro uma cultivar estável, que não seja só boa nos anos bons, que também nos ajude nos anos ruins, que tolere a seca, que principalmente produza bem. É uma grande responsabilidade ter tudo isso embutido em um grãozinho. A produção e a produtividade demonstram que os avanços são incontestáveis, mas ainda há uma grande barreira no caminho. O clima é ingrediente relevante nessa indústria a céu aberto que é a agricultura. E se já não bastasse lidar com os extremos de cada estação, agora é preciso conviver com a incerteza do que está por vir. Não temos mais a possibilidade da gente ter, como a gente tinha no passado, agora a gente tem a época da chuva, a época das águas, a época dos frios, a época que der de calor. Na realidade, isso não necessariamente acontece mais isso hoje. E também a quantidade de chuva, principalmente, que vem, ou a quantidade de calor ou de frio, elas não vêm naquela quantidade de intensidade necessariamente que nós precisávamos. Então você tem chuvas intensas, a gente tem secas prolongadas, a gente tem frio muito intenso, a gente tem calor muito intenso, e aí as plantas sofrem. Entre os desafios do setor está a necessidade de colocar essa variável no topo da lista, criando cultivares que sofram menos com esse novo e quase imprevisível cenário. Nós dependemos da semente, e nós dependemos da semente, nós precisamos, na verdade, procurar ajudar a planta, ajudar aí o ambiente onde essas plantas estão, para que elas possam expressar o seu máximo potencial produtivo. As condições ambientais, elas têm mudado, e elas têm mudado a cada vez mais rapidamente, de forma mais brusca, e para se adaptar a essas condições, nós também precisamos, na realidade, acelerar a ciência nessa direção, de forma que a gente consiga procurar ambientes mais propícios, melhoramento genético, arranjo genético mais propício, para que elas possam, na realidade, expressar o seu máximo potencial produtivo. Bem menos barulhenta que as adversidades climáticas,
mais uma ameaça ronda o setor: a pirataria de sementes. Segundo um levantamento, as sementes piratas ocupam 11% da área plantada em todo o Brasil, o equivalente ao plantio de soja no Mato Grosso do Sul. As perdas somadas são de aproximadamente 10 bilhões de reais ao ano. E esse prejuízo chega aos produtores, à indústria de sementes, ao setor de processamento de grãos e às exportações. A pirataria de sementes atua como uma sombra que rouba o conhecimento, o esforço de pesquisa e o investimento em tecnologia. Sem o devido controle, sementes ilegais entram no mercado, muitas vezes com qualidade duvidosa, colocando em risco a saúde das plantas, a produtividade das lavouras e, consequentemente, a sustentabilidade da agricultura. E a semente, ela tem também o seu valor agregado, né? Então, às vezes, muitos produtores, eles acabam falando assim, mas a semente é cara, às vezes é mais fácil para mim eu guardar a minha semente. Só que o produtor tem que ter consciência que quando ele guarda a semente, quando ele adquire uma semente pirata, ele não está tendo a garantia de que essa semente vai ter qualidade, de que essa semente vai gerar uma lavoura altamente produtiva. Ele, por estar se isentando do pagamento das taxas tecnológicas e royalty, está causando um desincentivo à pesquisa, e esse desincentivo à pesquisa faz com que, ao longo do tempo, todos acabam perdendo, porque aí essa evolução que se teve trava. Tudo só faz sentido se preservarmos o valor de cada semente, esse pequeno grande símbolo de esperança e progresso. Ela é o elo de ligação entre toda a pesquisa, toda a tecnologia com o agricultor. É o início de tudo, então elas são muito importantes. Que é o início de tudo, é onde começa a nossa lavoura, é o significado de um ano de trabalho que você vai ter, né? Semente é vida, semente é manutenção do nosso propósito no planeta, né? A semente, ela é o princípio de todo o cultivo, né? Semente é o carro-chefe para você. Você tendo uma boa semente, você tem tudo. Semente é um conjunto de genes. É o desenho do que vai ser o organismo depois de adulto. A semente é a base da agricultura, é o princípio da produtividade. Semear é um gesto de fé. É colocar no escuro da terra um punhado de esperança, confiando que o invisível vai florescer. A cada safra, o produtor faz um pacto com o tempo, com o solo, com a ciência e com o amanhã. A semente carrega o passado da pesquisa, o presente da escolha e o futuro da colheita. Ela não é apenas o início de tudo, é também a continuidade. No campo, não há pausa. A terra descansa só o suficiente para sonhar de novo. E quando germina, é vida outra vez. E assim como o ciclo da semente, o dia termina, mas logo vai recomeçar. Brilhante trabalho, ela, o Davi, o Richard, né? Enaltecendo nossa equipe, Tátila Pereira, Davi Ferreira, de Guilherme, com esse brilhante trabalho que tanto nos orgulha. Semente, o início de tudo. O início da vida, né? E agora a gente fala ao vivo com a Mônica Araldi, porque o Tribunal de Justiça do Paraná negou um recurso feito pelo município de Matelândia e manteve o afastamento cautelar do diretor do Departamento de Obras da cidade. A gente precisa entender com a Mônica agora que tipo de situação está acontecendo por lá que culminou, então, nessa informação que a gente traz agora, Mônica. Pois é, gente. De acordo com a ação, a nomeação do diretor do Departamento de Obras do município de Matelândia não obedeceu ao princípio constitucional da moralidade administrativa, já que ele não estaria em condições de ocupar o cargo por já ter sido condenado criminalmente. O Ministério Público do Paraná explica que 2 leis municipais foram descumpridas com a nomeação desse diretor. O que acontece? O requerido ele foi condenado de forma definitiva
administrativa pelo crime de estupro de vulnerável. Em concurso ao crime de coação, no curso do processo, a pena de 14 anos de reclusão em regime fechado. Ele já cumpriu essa pena, mas a legislação municipal fixa que a condenação já é um impeditivo. Vamos ouvir agora o que o promotor de justiça fala sobre esse caso. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, em decisão proferida ontem, manteve o entendimento do juízo da Vara de Fazenda Pública de Matelândia, que determinou o afastamento do cargo de servidor comissionado da Prefeitura de Matelândia, a partir de ação proposta pela Promotoria de Justiça. A Promotoria de Justiça questiona a nomeação por entender que ela viola o princípio constitucional da moralidade administrativa, além de ofender legislações municipais que exigem a necessidade de que a pessoa nomeada esteja no pleno gozo de seus direitos políticos e que ela não tenha sido condenada por crimes praticados contra a mulher. Assim, considerando que essa pessoa, ainda que tenha cumprido a pena pelos crimes de estupro de vulnerável e de coação ao curso do processo há 14 anos, não preenche tais requisitos, foi proposta a ação, sendo que provisoriamente foi acolhida pelo Poder Judiciário com a determinação de exoneração desta pessoa. Tá aí, gente. De acordo com essa decisão, então, o diretor do Departamento de Obras de Matelândia continuará afastado do cargo. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Mônica. E agora a gente vai ao vivo até Guarapuava mais uma vez, porque por lá houve um acidente grave. E a vítima é bem conhecida, é um médico que foi atingido na saída de um hospital. William Batista volta para a nossa tela, trazendo mais informações sobre esse caso aí que impactou a comunidade, a cidade de Guarapuava. William. É isso mesmo, pessoal. Nós estamos aqui ao fundo, o Hospital São Vicente, no centro da cidade. O acidente aconteceu ontem nas imediações aqui do hospital. Nós temos imagens, inclusive, que repercutiram nas redes sociais nas últimas horas, envolvendo a motocicleta que era pilotada por esse médico e o carro que acabou batendo nessa moto, segundo as informações que nós conseguimos. O médico Antônio Araújo, ele trabalhava aqui no Hospital São Vicente e tinha acabado de sair do plantão quando a moto que pilotava foi atingida por um carro. Segundo a polícia, a rua é preferencial e o carro, que era dirigido por uma mulher de 52 anos, estava na secundária. E aí, com a batida, o carro ainda acertou um poste e a moto foi lançada contra um outro veículo que estava estacionado. O médico de 66 anos entrou em parada cardiorrespiratória e foi reanimado por populares até a chegada do SAMU. Ele foi entubado, tinha um traumatismo craniano grave, trauma no tórax e fratura no fêmur. Depois de ser estabilizado, foi levado novamente aqui para o Hospital São Vicente, onde passou por cirurgia e segue internado em estado grave. Antônio Araújo é muito conhecido aqui em Guarapuava, ele já foi vice-prefeito da cidade e nas últimas eleições ele foi candidato a vice novamente. Volto com vocês, desejando uma ótima recuperação ao doutor Antônio. A gente segue acompanhando esse caso por aqui. Obrigado, William. A Assembleia Legislativa do Paraná instalou a Frente Parlamentar em Defesa da Advocacia. A proposta, coordenada pelo deputado Gugu Bueno, tem o apoio de 33 parlamentares e foi lançada durante uma sessão solene com a participação da OAB Paraná e também do TRE. A Frente Parlamentar será um canal direto entre o Poder Legislativo, a OAB e entidades do sistema de justiça, com o objetivo de acompanhar projetos e propor medidas que valorizem a advocacia no Paraná. Significa o reconhecimento desse poder legislativo que representa a todos os paranaenses da importância do advogado na nossa sociedade. A junção que fazemos hoje do poder legislativo com a advocacia nos permite um palco permanente da vigilância democrática. Tenho certeza que essa casa, em conjunto com a OAB Paraná, faremos e trabalharemos juntos para termos um Paraná cada vez mais forte. Durante o evento, também foram assinados 2 termos de cooperação. Um deles com o TRE, voltado à formação de lideranças femininas e à promoção da cidadania. O advogado e a advogada é imprescindível à administração da justiça. O texto constitucional já diz tudo. Na nossa profissão como magistrado e
somos magistrados há 36 anos, nós vemos no dia a dia a importância e imprescindibilidade da participação do advogado para que nós, juízes e juízas, possamos fazer justiça. O presidente da Assembleia, deputado Alexandre Cury, ressaltou que a aproximação entre as instituições, reconhecendo e selando a importância do exercício da advocacia. É uma honra participar e ser um dos proponentes da criação da Frente Parlamentar em Defesa da Advocacia. Hoje, nós estamos celebrando uma aliança entre instituições comprometidas com a democracia, com o Estado de Direito e com a valorização dos profissionais que fazem da justiça um caminho acessível, eficaz e real. Quando se ataca a advocacia, ataca-se a espinha dorsal do Estado de Direito. Quando se valoriza a advocacia, valoriza-se a democracia. A frente já nasce com uma pauta definida, com projetos e desafios, um deles com foco nos advogados dativos, que representam pessoas que não possuem condições financeiras de custear um profissional em sua defesa. Essa frente parlamentar, deputado Ney, deputado Gugu Bueno, tem uma missão. Tem algumas, mas tem uma relacionada à advocacia dativa. Colocar na nossa Constituição, por intermédio de emenda constitucional, a advocacia dativa no texto. Garantir que a advocacia dativa esteja abrigada no texto constitucional estadual e para que ninguém duvide, com essa inserção, da importância que tem no atendimento das pessoas carentes no estado do Paraná. Vamos lá, olha, hoje na maior parte do estado o amanhecer foi de tempo firme, mas com predomínio de muitas nuvens, né? Apenas na região norte do estado o tempo fica sem essa nebulosidade. Nos Campos Gerais e leste, região metropolitana de Curitiba e praias, o céu continua encoberto na maior parte do dia, situação que mantém as temperaturas baixas mesmo durante a tarde. Vamos lá agora com o William Batista de novo para ver o tempo em Guarapuava. William, dia bonito por aí, né? Dia bastante bonito por aqui em Guarapuava. Nós estamos na Lagoa das Lágrimas, bem no centro da cidade. Vou pedir para a Cleo fazer um passeio para a gente aqui rapidamente, mostrando para vocês, dando uma ideia de como está o tempo por aqui. Sol, presença do sol, mas também muitos ventos nesse momento. Temperatura de 14 graus, sensação térmica de 13, porém na sombra o frio ele fica mais intenso por conta justamente desses ventos mais fortes. Mas nada comparado aos últimos dias, o que a gente viveu de frio por aqui. A sensação é bastante agradável, digamos assim, para quem fica no sol, mas a gente vê o pessoal saindo bem agasalhado ainda, Guarapuava com cara de inverno, o clima típico da região central. E agora você confere com a gente o que diz Lisandro Jacobsen, direto do CIMEPAR, sobre o comportamento do tempo no Paraná nas próximas horas e também nos próximos dias. No interior do estado, o aquecimento é mais expressivo e, principalmente no noroeste, as temperaturas atingem valores de até 27 graus, como na região de Paranavaí e também na região de Umuarama. As temperaturas máximas em Cascavel chegando a 25 e na região norte do estado também nesse valor, 25 para Londrina e 26 no norte pioneiro. A tendência de termos ainda o frio um pouquinho mais intenso amanhã, quinta-feira, amanhece mais gelado. E na sexta-feira, retorno de chuva em todas as regiões paranaenses. Vamos dar uma espiadinha na configuração do mapa do estado do Paraná. Como se comporta o tempo amanhã, quinta-feira? Chove em Foz do Iguaçu, na fronteira, né? Também no sudoeste do estado, em Beltrão e Pato Branco, conforme o previsto já. Cascavel aparece com sol, já temos informações aí do CIMEPAR que em Cascavel a chuva volta na sexta-feira, então teremos essa instabilidade, mas amanhã, então quinta-feira, ainda com sol, assim como em Campo Mourão, Umuarama, região norte do estado, Maringá e Londrina e por aí vai. Curitiba continua aí com esse céu encoberto que nós falamos no início da previsão do tempo. No litoral a mesma condição e calor previsto para amanhã em Maringá e Londrina, né? A outra tela, a tela seguinte, a gente acompanha como ficam as temperaturas também. Olha só, Cascavel, então, máxima de 21 graus. Amanhã, Pato Branco, da mesma forma. Então, oeste e sudoeste, porém, Pato Branco
com possibilidade de chuva. Sol predomina em Campo Mourão, máxima de 24 graus. A condição do tempo para amanhã em União da Vitória, máxima de 20 graus, é um pouquinho mais fresco em União da Vitória, né? Sol entre nuvens e o sol brilha intensamente em Guaíra, com máxima de 24 graus. E agora a gente fala de uma preocupação constante, que é o mosquito Aedes aegypti. O pedido continua sendo para a população ser cuidadosa com o lixo para evitar criadouros. Mas mesmo assim, os flagrantes de descuido, de relaxamento, não param de acontecer. Quem passa pela rua Pedro Baú já vê de longe um lixão a céu aberto. No local encontramos de tudo: lixo doméstico, roupas, materiais de construção, garrafas, vaso sanitário, grande parte dos objetos com água acumulada. E não é de hoje que o problema chegou nesta situação. Um terreno grande que tem sido muito utilizado há anos para o descarte irregular de lixo. Quem mora na região sul se preocupa muito, principalmente nos períodos mais quentes, quando a circulação do mosquito Aedes aegypti é maior. Esse morador, que preferiu não se identificar, já contraiu a dengue e sentiu na pele a consequência da ação de outras pessoas. Eu mesmo já peguei dengue 4 vezes, né? Peguei chikungunya. Mês passado peguei chikungunya, mês retrasado peguei dengue, né? Última vez. E na realidade a gente se sente abandonado, né? Abandonado, porque lixo, né? Jogado lixo o tempo todo ali, né? A gente tem a ver carros descartando ali, né? Iluminação também, tá sem iluminação na Baixada ali, não tem uma lâmpada mais acesa ali, né? Perigoso, né? Pra você pegar e passar, né? Passar de a pé é um risco para correr, né? E essa situação, né? De lixo, de sujeira, né? Vieram até passar agora, esse dia atrás, passaram ali até Roçaram, que tava um matão ali feio, né? Mas já tem sujeira de novo em cima de onde foi limpado, né? Parece que daí acho mais fácil de pegar e jogar o lixo, né? O terreno fica no bairro Cascavel Velho, região sul aqui da cidade. Uma área grande de mata ao lado de casas e comércios que está há anos abandonada. Para mim, seria colocar câmeras, né? Colocar umas quantas câmeras, ver quem que está fazendo isso, que está descarregando, se é o povo dali vai ter que pagar. Fazer limpar, fazer a pessoa mesmo chegar ali e limpar. No meu ver, seria assim. Mas para os moradores, algo precisa ser feito além do monitoramento das áreas. Uma sugestão dada por eles é que, se o município tivesse um local para a destinação dos volumosos, o número de descartes irregulares cairia em muito. Tem cidades que há pontos de coletas para você estar levando, vamos dizer, a parte ali da jardinagem, que você corta os galhos de árvore, resto de grama. Tem um lugar que tipo, tem box que é para cada... Um box é para jardinagem, outro é para... depósito de pneus, que você realmente não tem o que fazer com os pneus, né, para você desfazer deles. Colchão, resto de obras, tem muita coisa. Até coisas que a pessoa às vezes vai acumulando, a roupa, calçado, objetos, brinquedos, a parte de vidros ali, vidros tanto de veículos como de vidros pequenos assim, utilizado em casa. Tem um box para cada um desses. Eu tinha que pegar e vir olhar, né, a situação do bairro aí, né? Tá, assim, não criticando, assim, né? Mas nessa parte tá falhando, né? A gente morou em São Paulo, 2021, e lá todos os bairros têm a subprefeitura, né? E eles têm um carro, um caminhãozinho ali, que eles saem catando diariamente, né? Eu acho que não é uma coisa tão difícil de implantar isso aí, né? Subprefeitura é uma coisa que já... Eu sempre falo, já passou do tempo de ser criado, né? Um bairro ter um caminhãozinho para aquele bairro ali, ter de repente uma ambulância, né, que seja pequena para aquele bairro, ter assistência para cada bairro, né? Para não precisar ficar vindo de cima lá, tá sucateado lá, né? A destinação incorreta de lixo tem refletido muito no aumento no número de casos das doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti aqui na cidade. Nesse ano já foram 2.326 confirmações de chikungunya e 353 de dengue. No inverno é necessário que a população continue tomando os cuidados. O mosquitinho ele tende a dar uma baixada nos casos, a intensidade dele é menor, mas ele permanece circulando. O boletim divulgado agora, ele apresenta poucos casos em relação aos outros meses, né? Não estamos tendo um crescimento de casos agora nesse período, mas se nós baixarmos a guarda agora, nesse período de frio, o mosquitinho tende a vir com muita força no período de verão, e Cascavel, né?
vem do surto de chikungunya, e a gente quer que todos tenham cuidado para que a gente consiga entrar num período de verão agora, final do ano, né, quando vem aquele calor, aquelas chuvas espontâneas, esporádicas, e venha agravar mais ainda a nossa situação. Não dá para relaxar, né? Não deixar a água acumular. Daqui um pouquinho, depois do intervalo, a gente fala sobre Foz do Iguaçu. A cidade continua sendo o destino do mundo e bateu novos recordes no turismo no mês de julho. Nós voltamos já. Estamos de volta e na próxima sexta-feira a Prefeitura de Cascavel realiza audiência pública para apresentar à comunidade a primeira fase do novo projeto Território Verde, que prevê melhorias para o entorno do Lago Municipal e do Parque Ambiental Paulo Gorski. Algumas melhorias previstas são a readequação da pista de caminhada para uso de bicicletas e construção de uma nova pista exclusiva para pedestres, bem como a instalação de iluminação, bancos, portais de acesso e câmeras de segurança. A audiência será para ouvir as demandas da comunidade. Então, quem tiver interesse, a audiência está marcada para as 6 horas da tarde, na próxima sexta-feira, no Auditório do Paço. O turismo de Foz do Iguaçu na fronteira está comemorando bons resultados. Vários atrativos tiveram visitação acima da média no mês de julho. Foz do Iguaçu viveu um mês de julho histórico. Com férias escolares e alta procura por destinos de natureza, os atrativos turísticos da cidade bateram recordes de visitação. São pessoas de todas as partes do país e do mundo, reunidas para viver experiências únicas na cidade que se tornou um dos destinos mais visitados do Brasil. O Parque das Aves, vizinho das Cataratas, recebeu mais de 113 mil visitantes, 18% a mais que em julho do ano passado. Os brasileiros lideram o ranking de público, seguidos por turistas da Argentina e do Paraguai. Já o Wonder Park, complexo que reúne atrações como Movie Cars, o Show das Águas e o Lumina Park, quase dobrou a visitação. Foram quase 40 mil ingressos vendidos em julho deste ano. Na Itaipu Nacional, o passeio Itaipu Especial, que mostra os bastidores da maior usina hidrelétrica em geração do planeta, atraiu quase 8 mil pessoas, com crescimento de mais de 17% em relação ao mesmo período do ano passado. Entrou para o ranking também o Mercado Público Barrageiro, que foi inaugurado em novembro do ano passado. Neste mês de julho, 51 mil visitantes passaram por aqui, um lugar que virou ponto de encontro entre moradores e turistas e reúne boa gastronomia e atrações culturais. No total, apenas 4 atrativos: Parque das Aves, Wonder Park, Itaipu Especial e Marco das Três Fronteiras somaram mais de 222 mil visitantes, um crescimento de 23,6% em comparação com julho do ano passado. E isso sem contar as Cataratas do Iguaçu, no Parque Nacional, que ainda não divulgou dados do período. Fechando a lista de destaques, o Marco das Três Fronteiras alcançou um dado histórico. Julho foi o melhor mês desde 2015, quando passou a ser gerido pelo atual grupo administrador. Foram mais de 61 mil visitantes, 10% a mais do que no ano anterior. Turistas de 84 nacionalidades passaram pelo espaço, que simboliza a união entre Brasil, Argentina e Paraguai. Foz do Iguaçu segue, então, consolidada como vitrine do turismo paranaense, com experiências para todos os gostos. A cidade se firma como destino obrigatório para quem busca conexão com a natureza, cultura e diversidade. Continua brilhando a nossa Foz do Iguaçu, E é sempre uma excelente pedida de roteiro para quem é de longe, mas também para quem é de perto. Gente, obrigado a todos pela companhia. Já já tem batatinha com tempo quente. Aproveite bem seu dia e até amanhã. Até amanhã.
Jornal Tarobá, primeira edição. Oferecimento: Lar. Se é frango, é lar.